Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma pessoa está preparando uma sobremesa de gelatina e ela tem à disposição 8 sabores diferentes de gelatina em pó e pretende utilizar pelo menos 4 desses sabores para fazer a sobremesa. Nessas condições, a quantidade de sobremesas distintas que essa pessoa pode preparar é... Então, ela tem à disposição 8 sabores para fazer a sobremesa. Vou colocar aqui os sabores: A, B, C, D, E, F, G e mais um H. Aí estão os 8 sabores. E ela vai utilizar pelo menos 4. Então, nota que pelo menos 4 sabores significa que ela pode usar 4 sabores, ela pode usar 5 sabores, ela pode usar 6 sabores, 7 ou até todos os 8 sabores. É pelo menos 4 na confecção desta sobremesa. Muito bem. E outro elemento importante nesse exercício é a questão da não interferência da ordem. Por quê? Se eu resolvo fazer uma sobremesa com 4 sabores, por exemplo, e aí eu uso A, B, C e D. Vamos supor abacaxi, banana, cereja e damasco. Se eu coloco cereja, abacaxi, damasco e banana nessa sobremesa, vai ficar a mesma sobremesa, vai ficar o mesmo sabor, não vai alterar pela mudança de ordem dos sabores no uso, na confecção, na construção, na elaboração dessa sobremesa. Então, a ordem não interessa. Então, significa que a ordem dos sabores escolhidos, a ordem não modifica o sabor. E aí, partindo dessa não interferência da ordem, eu concluo que esta resolução dar-se-á por combinações. E são combinações simples, já que eu não tenho repetição de sabor. Combinações simples. Ele diz aqui, né, que são 8 sabores diferentes, não tem repetição, combinações simples. E agora, então, eu vou fazer o cálculo de caso a caso. Como assim? Eu vou pensar, vamos supor que a pessoa queira utilizar 4 sabores. Então, são combinações, vou botar para ti a fórmula das combinações aqui, ó. De maneira geral, combinações de n elementos, com a escolha de alguns p elementos, resulta do fatorial desse n, que é o total de elementos, sobre a quantidade de escolhidos p fatorial e o fatorial da diferença entre eles, n menos p fatorial. Lembrando que n é o total disponível e p é o número de escolhidos, ou o número de utilizados. E agora, então, indo para o cálculo. Combinações, eu vou pegar primeiro 8 sabores que eu tenho disponível e vou usar 4, que é o mínimo. Então, vamos supor que eu queira gastar o mínimo possível com gelatina, então eu uso só 4 sabores. Aí eu tenho 4 fatorial. Aqui embaixo eu tenho 4 também, né, que é o número de escolhidos. E do lado a diferença, n menos p, 8 menos 4, já vou fazer direto aqui, 8 menos 4, 4. Por simplificação de fatorial, aqui é 8, né, em cima, eu coloquei 4, é 8, é o total. Aqui em cima eu vou abrir esse 8 até o 4, 8 vezes 7 vezes 6 vezes o 5 vezes o 4, aí eu seguro no 4 para simplificar. Aqui eu já tenho um 4 fatorial que vai gerar o cancelamento, e esse outro 4 fatorial que não vai cancelar, eu preciso resolver, eu preciso abrir nos seus fatores. 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Esse vezes 1 ele não vai ser prático aqui para mim, não vai fazer diferença, vou até omitir. E agora, então, eu efetuo as simplificações devidas. 4 fatorial, 4 fatorial. Aqui dá para pensar, ó, 3 vezes 2, 6. Cancela com esse 6. E aqui 4 simplifica com esse 8 aqui por 4, que dá 2. E eu vou ficar com 2 vezes 7
e vezes 5. Foi o que sobrou lá no numerador. 2 vezes 7, 14, vezes 5 dá 10 vezes 7, 70. Então, eu já tenho 70 sabores. Eu tenho 70 sobremesas possíveis com 4 sabores. Eu, inclusive, colocaria esse valor 70 numa das alternativas, porque alguns candidatos, alguns alunos pensariam nisso, né? Quando fala que eu tenho que usar pelo menos 4 sabores, pode ser que ele venha se prestar atenção nesse 4 e fazer só com 4. Né? E aí faria ali, acharia os 70 e optaria por esse distrator aí das alternativas. Mas nós sabemos que não é isso, preciso fazer agora a utilização de 5 sabores. Então, combinações, de novo, eu tenho os 8 sabores, para escolher agora 5. E aí o processo ele se repete, né? 8 no total, aqui 5 fatorial, que é a quantidade que eu vou usar. E aqui a diferença, 8 menos 5, 3. Vou abrir o 8 até o 5, vou escolher o maior, me dá menos trabalho. 8 vezes 7 vezes 6, vou abrir até o 5, aí eu seguro aqui no fatorial do 5. Aqui eu tenho 5 fatorial e aqui eu tenho 3 fatorial. Como eu sei que eu vou cancelar 5 fatorial com 5 fatorial, esse 3 fatorial eu preciso resolver, eu preciso abrir nos seus fatores. 3 vezes 2 vezes 1. Nós vimos que o vezes 1 não interfere, né, no resultado, então eu posso omitir. Agora, então, eu vou para os cancelamentos. 5 fatorial, 5 fatorial. Aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Cancela com esse 6. Sobrou para mim 8 vezes o 7. E aí, 8 vezes o 7 é 56. Então, eu tenho outros 56 sabores de gelatinas, ou sabores de sobremesas, definidos por uso de 5 sabores de gelatina em vez de 4. E aí eu sigo na minha escalada. Agora eu vou para 6 sabores, combinações de 8 para escolher 6. Da mesma forma, em cima o total, 8 fatorial. Embaixo o fatorial dos escolhidos, 6 fatorial. E do lado a diferença, 8 menos 6, 2. Abro o 8 até o maior, que me gera menos trabalho. 8 vezes 7 vezes 6, segura no 6. Aqui 6 fatorial eu sei que eu vou cancelar. E esse 2 fatorial, abro nos seus fatores. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Eu já posso botar direto 2, porque eu sei que 2 fatorial é 2 vezes 1. Efetuando aí os cancelamentos, eu tenho 6 fatorial cancelando com 6 fatorial. 8 vezes 7, 56. Vou dar uma armadinha aqui, ó, 56. Aí divide por 2 vezes 1, que é 2. E isso vai me dar 28. Ou seja, eu tenho só 28 sabores, a metade, portanto, do anterior, ó, por coincidência. Eu tenho 28 sabores com o uso de 28 sabores de sobremesa, né? Ou 28 sobremesas diferentes, utilizando 6 sabores. E se eu usasse 7 sabores? Bom, no uso dos 7 sabores eu posso fazer um raciocínio intuitivo, ou eu posso aplicar a fórmula como eu estou fazendo. Ó, de 8 eu vou escolher 7. Então eu posso usar a fórmula ainda. 8 fatorial, aqui 7 fatorial, e a diferença, 8 menos 7, 1. 1 fatorial. Resolvendo isso, vou abrir o 8 até o 7. 8 vezes 7, ó, segura no 7. 7 fatorial para cancelar. E 1 fatorial é o mesmo que 1, né? Por definição. Aí o cancelamento de 7 fatorial com 7 fatorial. Sobrou para mim aqui 8 sobre 1. E 8 sobre 1 é 8. Ou seja, eu tenho 8 tipos de sobremesas, 8 modalidades de sobremesas, utilizando 7 sabores. Isso aqui que eu te falei que dá para fazer de forma intuitiva. Se eu tenho 8 sabores, A, B, C, D, E, F e G, e H são 8. Se eu quero escolher 7, bom, escolher 7 dessa lista de 8 é o mesmo que escolher 1 para não ser usado. Ah, eu quero escolher os 7 primeiros, é como se eu não usasse o H.
Então, não usando H é um formato. Se eu não usar o G, é outro formato. Se eu não usar o F, é outro formato. Então, logicamente, que escolher 7 de um grupo de 8 é igual a 8, porque é o mesmo que escolher um de cada vez para não ser utilizado. Então, de certa maneira, dá para fazer uma generalização. Quando for fazer a escolha sem a ordem interferindo, ou seja, combinações de um certo número n para escolher 1 a menos, ou seja, para escolher n menos 1, o resultado disso é sempre n. Por exemplo, vamos supor que em vez de 8 sabores fossem 5 sabores. E eu quero escolher 4 deles. Bom, então se eu tenho 5 sabores e quero escolher 4, é o mesmo que escolher um de cada vez dos 5 para não ser escolhido. Ou seja, então eu tenho 5 formatos. Eu deixo um de fora, deixo o outro de fora, o outro e o último. Então eu tenho 5 maneiras de escolher. Então dá para usar esse raciocínio intuitivo ou essa generalização aqui. Quando a diferença entre eles é de uma unidade, dá sempre maior. Ok. Então aqui já fiz com 7, falta agora com 8, que também é um raciocínio intuitivo. Olha só, eu tenho 8 e eu preciso escolher dos 8, eu preciso escolher 8, ou seja, preciso escolher todos. Então, de quantas maneiras eu posso escolher 8 num grupo de 8? Só de um jeito, ou seja, escolhendo todos, né? Não tem outro formato. Então, o resultado disso aqui, eu tenho que fechar 1. Vou aplicar a expressão 8 fatorial, e embaixo o fatorial do 8, eu vou escolher 8, e a diferença 8 menos 8, 0. Fatorial de 0. 8, já posso cancelar direto aqui com 8. 8 fatorial com 8 fatorial. Em cima restou 1, e embaixo restou o fatorial de 0. E o fatorial de 0 é 1 por definição. E 1 sobre 1 é 1. Ó. Realmente eu tenho uma situação, eu tenho um caso de escolha de todos os sabores. Bom, e agora? E agora eu faço a soma, né, desses casos, porque eu posso fazer com 4 sabores ou com 5 sabores ou com 6 sabores ou com 7 ou com todos, com 8 sabores. Então eu preciso fazer a soma desses resultados aí. E aí então eu tenho o primeiro lá que resultou. Saiu fora aqui. Então, eu tenho a soma aqui, 70 mais 56 mais 28 mais 8 e mais 1. 6 e 8, 14, 22 e 1, 23. Olha só tem um que termina com 23. 23 me vai 2, 9, 14, 16, 163. Então, realmente, letra B, eu tenho 163 formas diferentes ou sabores diferentes para minhas sobremesas a partir desses 8 sabores de gelatina. Ok? Então era isso, espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.